Olá, sejam bem-vindos ao canal Brasil Sem Mordomia. Eu sou Paulo Seixas e hoje nós iremos conversar sobre um tema que muitas das vezes passa ao largo, passa à margem na nossa sociedade, que é o seguinte: o que acontece? Quais são os gastos que nós, enquanto sociedade, arcamos, pagamos aos ex-presidentes da República? Pois é, nós, o Estado brasileiro, paga, direciona milhões de reais todos os anos para manter uma estrutura de atendimento aos ex-presidentes da República. Convém lembrar que temos 6 ex-presidentes vivos e que têm uma estrutura direcionada pelo Estado brasileiro devido a uma lei do ano de 1986, a Lei 74/74, que, buscando atender questões de segurança desses ex-presidentes, mantém uma estrutura gigantesca custeada por nós, povo brasileiro. Durante o desenrolar dessa nossa conversa, eu vou trazer para vocês dados do portal Contas Abertas da Presidência da República, que informa valores do ano de 2021 até agora, meados do ano de 2024, referente ao custeio dessa estrutura gigantesca, dessa estrutura poderosa que mantém os presidentes da República ainda vivos. Para início de conversa, deixa eu logo ir adiantando para você o seguinte: são 4 assessores, 2 motoristas e mais 2 assessores para assuntos diversos. Ou seja, eles têm direito a 8 assessores que são pagos pela sociedade brasileira, pelo Estado brasileiro. Veja, durante toda a vida desses presidentes, o Estado brasileiro vai manter 8 assessores por conta deles. Tem mais, a crise está aumentando. Ainda nós disponibilizamos a esses presidentes 2 veículos oficiais para ficar por conta deles. É uma estrutura gigantesca, é uma estrutura que não tem paralelo com outros países. É bom deixar claro que quando essa lei foi editada, se pensava muito na questão da segurança desses ex-presidentes. Mas veja bem, será que de fato esses ex-presidentes têm necessidade, conforme a gente vê aí o José Sarney, que há mais de 30 anos mantém essa estrutura a seu favor? Será que, devido ao cargo que eles ocuparam, manter uma estrutura durante um período tão longo é aceitável? Será que, diante de tantos desafios, de tantas dificuldades que o nosso país atravessa, manter uma estrutura enorme, gigantesca, de altos funcionários públicos para ficar atendendo, quase que eu vou te dizer, para ficar atendendo a essas pessoas indefinidamente, é aceitável para a nossa sociedade? Vou te trazer um exemplo de outros países. A Suécia, sempre a Suécia está aí para nos confrontar a realidade daquele país com a nossa realidade. Na Suécia, os ex-primeiros ministros não têm sequer um veículo oficial à sua disposição após o momento que eles saem da vida política. Ou seja, lá saiu da vida política, vai viver a sua vida, vai até receber alguns valores durante um determinado período, mas caso ele assuma um novo cargo público ou tenha condições de se manter, não é necessário que o Estado continue mantendo essa pessoa com recurso público. E olha, nós estamos falando apenas de gastos referentes a essa estrutura que o Estado direciona. Nós nem estamos falando com uma pessoa que às vezes ocupa o cargo durante um período de 4 anos, que ainda vai receber durante o resto da sua vida uma pensão do Estado brasileiro. Isso aí também é um privilégio que vamos combinar. É muito dinheiro sendo gasto com essa estrutura. Em tempos de desafios econômicos, de equidade, de necessidade de contenção de gastos públicos, será que é necessário mantermos uma estrutura tão grande, tão gigantesca, a fim de atender a tão poucas pessoas? Será que essas pessoas não têm condição de se manter e ainda carecem de ter 8 assessores públicos pagos com o nosso dinheiro, de ter carros oficiais, de ter uma estrutura que tem um custo elevado? Veja, o custo para manter essa estrutura está na faixa de mais de R$1 milhão por ano para cada um desses ex-presidentes. É muito dinheiro sendo gasto.
Você já parou para pensar? Você já imaginou você aí ter 8 pessoas à sua disposição o resto da sua vida? Esse olhar é importante, porque essa estrutura ela é gigantesca. Para pensar, será que de fato esses ex-presidentes têm essa necessidade? Porque a palavra aqui é necessidade. Será que eles têm essa necessidade de manter uma estrutura custeada pela sociedade brasileira tão grande, tão enorme, tão gigantesca? No período de 2021 a 2024, foram mais de 27 milhões de reais gastos com esses ex-presidentes. É muito dinheiro sendo colocado à disposição de poucos. Por isso que isso é uma mordomia. A mordomia está aí. As pessoas ficam com uma estrutura gigantesca até morrer sendo paga pelo povo brasileiro. E qual é a necessidade disso? Enquanto esses ex-presidentes mantêm essa estrutura gigantesca, a grande maioria do povo brasileiro tem que ralar todo dia, tem que trabalhar todo dia, muitas das vezes para receber o salário mínimo e para manter toda essa estrutura para esses ex-presidentes. É muito descompensado isso, muito descompensado. É uma estrutura gigantesca e a maioria do povo brasileiro sequer sonha com isso. Sonha assim, né? Quando vai jogar aí na Mega Sena, vai jogar numa loteria e fica imaginando que seria uma vida de luxo, que seria uma vida de conforto. Essa é a vida que a gente banca aí para todos os ex-presidentes. Uma vida de luxo, uma vida de conforto, uma vida do bom e do melhor. Você concorda com isso? Você está de acordo com a atualidade dessa lei 7.474 de 1986? Você se sente confortável em saber que você banca privilégios a pessoas que não precisam deles? Nós precisamos realocar recursos, direcionar recursos para onde de fato há necessidade. E eu entendo que não há nenhuma necessidade de bancar gastos exorbitantes, gastos extraordinários com uma parcela diminuta de pessoas que são os ex-presidentes. Apesar de todo o respeito que nós temos pela pessoa de cada um, e nós não estamos aqui tratando de questões de pessoas, mas nós estamos tratando aqui de questões de gastos exorbitantes que são direcionados para um grupo muito pequeno de cidadãos brasileiros que são os ex-presidentes. Inscreva no canal, compartilhe. Um forte abraço, até a próxima.